Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso segundo webinar de TE de 2019. Hoje teremos uma agenda bastante cheia e interessante com muitas surpresas. Falaremos um pouquinho sobre Copa Turing, sobre o nosso programa Turing também. Num segundo momento, receberemos uma escola para contar um pouquinho da sua experiência, de como desenvolveu as atividades de cultura maker no contexto da escola, com seus desafios, com as suas dificuldades, mas também com seus ganhos, as suas percepções e aprendizagens. Lembrando que temos um chat online onde você pode participar, não só pode, como deve participar, fazendo as suas perguntas, as suas colocações, as suas observações, os seus elogios. Esse canal ele é aberto para que a gente possa fazer com que esse momento do webinar tenha sentido, não só para a nossa equipe que está produzindo esse encontro, mas também para você que está em casa em todo o Brasil. Então seja muito bem-vindo e participem do nosso chat online, tudo bem? Por agora, eu queria dar as boas-vindas para o nosso coach TE, Pablo Peixe, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, Pablo, bom dia. Bom dia, Flávio, bom dia a todas as escolas, bom dia a você que está aqui nos acompanhando, que hoje seja um dia produtivo de muita construção. Ótimo, Pablo, vamos lá. Para começar, nós disparamos para a nossa equipe de coach pedagógico que eles envolvessem as escolas por todo o Brasil com as principais dúvidas que as escolas tenham. E alguns coaches nos enviaram essas perguntas. Vamos começar com a nossa coach pedagógica, Karina, que nos enviou 4 perguntas de escolas. Tá bom? Karina, diga pra gente, qual foi a sua primeira pergunta? Sou Karina, coach pedagógica, e eu tenho uma pergunta do Diego, da Rede Doctor de Caratinga. Ele gostaria de saber por que em algumas situações, após disponibilizar na plataforma os conteúdos para o professor, mesmo após a sincronização, o professor ainda não consegue visualizar esses conteúdos. O que ocorre? Como solucionar esse problema? A Karina pergunta sobre, Pablo, a pergunta da escola da Karina sobre plataforma e sincronização. Bom, gente, a sincronização é um tipo de procedimento que deve ser feito de maneira periódica. Em alguns momentos, essa sincronização é realizada e, às vezes, a versão do nosso app não está atualizada. Existe e é feita essa sincronização, é baixado o conteúdo, no entanto, ele não fica apto a ser executado. A dica que nós damos é que você desinstale o aplicativo do Uno, reinstale a versão mais atualizada e, ao sincronizar, esse conteúdo já estará disponível. Muito bom, Pablo. Lembrando que sempre o que nós respondemos, as nossas orientações, é um caminho possível. A escola tem outros tantos caminhos para solucionar, principalmente quando falamos de um contexto tecnológico. A tecnologia nos dá inúmeras possibilidades de navegabilidade, de soluções, de criações, tá? Karina, a sua segunda pergunta, por favor. Carlos, do Instituto Arcoenses de Arcos, Minas Gerais. Gostaria de saber se existe uma forma mais simplificada de atualizar os iPads mais antigos para que a plataforma rode com maior facilidade, não deixando tão lento e travando em determinadas situações. A Karina pergunta, Pablo, sobre se existe uma forma muito mais simples de fazer a atualização dos iPads. Muito interessante essa pergunta do Carlos. A gente tem que entender que esses dispositivos eles são desenvolvidos por uma empresa e geralmente a vida útil desses equipamentos tem em média em torno de 3 anos. Esses iPads mais antigos eles estão travados na versão 9. A dica que nós damos é sempre feche os aplicativos que estão sendo executados em background. Às vezes a gente tem esse contato com os TE das escolas e tem muitos aplicativos abertos, muitas fotos, imagens gravadas e isso pesa um pouco. Aperta o botãozinho 2 vezes, fecha todos os aplicativos e executa novamente, que com certeza a performance vai melhorar. Muito bom, Pablo. É tão interessante, a Karina mandou 4 perguntas, muito interessante. Vamos para a terceira. A Juliana, do Centro Educacional Professor Francisco Saldanha, de Pitangui, Minas Gerais, ela quer saber como lidar com a incompatibilidade de versão do iOS relacionado ao espelhamento dentro da sala de aula. Muito bom, Pablo. E aí, a incompatibilidade do iOS
da Apple? Como funciona? Nossa, as perguntas estão bem interessantes. Primeiramente, antes de a gente entrar nessa questão da incompatibilidade, nós temos que perceber que 3 dispositivos são necessários para que a gente possa realizar o espelhamento. O iPort, o Apple TV e o próprio iPad. Tente sempre verificar se esses 3 dispositivos estão atualizados com a última versão. No site da Apple, no suporte, tem todas as informações referentes a isso. Se ainda assim você estiver tendo problemas de lag, delay durante o espelhamento, entre em contato com o nosso suporte, vai ser solicitado algumas informações e com certeza a gente vai fazer esse meio de campo com o suporte oficial da própria Apple. É tão interessante porque o que você diz, Pablo, nós temos um suporte técnico que nos dá todas essas informações, nos direciona para alguns problemas que podem acontecer ao uso da tecnologia, não só do nosso material, nosso recurso digital, mas também de equipamentos. Então, você escola, você TE que está acompanhando, lembre-se de utilizar esse canal. Outro canal é o próprio coach pedagógico que dá suporte à escola. Ele também pode orientar em muito algumas situações que podem ser resolvidas de forma simples. Tudo Flávio, bem? Um pequeno adendo, tá? Claro. A gente tem que entender que esses dispositivos, que o fluxo de evolução tecnológica é muito intensa. Então, as escolas têm que criar essas rotinas mesmo de questão de atualização desses equipamentos, seja atualização física de hardware, como também de software. Muito bom, Pablo. Karina, vamos para a quarta e última pergunta da Karina. Depois nós temos perguntas do coach pedagógico Leonardo e também Patrícia e da coach Elaina. Vamos lá, a última pergunta da Karina. A Juliana, TI do Colégio Francisco Saldanhas de Pitangui, Minas Gerais, ela gostaria de saber com que frequência os aplicativos são atualizados pela equipe do Uno. Como saber o momento certo para sincronizar os iPads durante o ano letivo? Ela gostaria de algumas dicas sobre esse assunto. Obrigada. Ok, Pablo. E aí, como que a gente direciona ou soluciona essa questão das atualizações dos aplicativos? Bom, como falado anteriormente, tudo hoje em dia é muito dinâmico. Tá? E aí eu dou uma dica para todos os meus colegas TS que criem rotinas, tá, periódicas de atualização. Isso não necessariamente precisa ser feito pelo próprio TE ou pela equipe de tecnologia da informação, mas isso também pode ser de repente repassado e pulverizado para que os próprios professores, pelo menos uma vez por mês, realizem essas atualizações. Quanto à questão dos nossos conteúdos, principalmente na parte da plataforma digital, essas atualizações são mais constantes. Inclusive, nós tivemos há pouco tempo uma atualização do nosso material do infantil. Então, a dica que nós damos é, está se aproximando do fim do bimestre, vamos fazer essa atualização que com certeza os materiais já estarão liberados. Muito bom, Pablo. Agora a gente passa para 2 perguntas do coach pedagógico Leonardo. Vamos ouvi-lo. Pessoal, estou aqui com uma pergunta do Taiguara, da Escola Cresce de Águas Claras, aqui do DF. E ele gostaria de saber se o Uno pretende algum dia transformar o livro do Turing apenas em um livro digital. Ele acredita que o livro no formato digital abriria mais possibilidades tanto para a personalização quanto também para resolver a questão do ajuste de alguns links que ficam desatualizados com o tempo. Existe algum objetivo nosso de transformar esse livro futuramente em apenas formato digital? É tão interessante essa pergunta, né, Pablo, da escola, porque na verdade a pergunta em si já é uma reflexão, já é uma provocação positiva. Qual o seu direcionamento para isso? Bom, primeiramente, olá, Taiguara, um forte abraço. Estou bem de perto acompanhando o seu trabalho. Excelente pergunta. Vamos lá. Bom, nós já temos 2 tipos de livros, vamos dizer assim. Um na plataforma física e o outro na plataforma digital. Em nenhum momento é obrigatória a utilização dos 2. Pelo contrário, a gente até estimula que a escola tenha esse processo de autonomia. Ela pode, de certa forma, decidir escolher só o formato digital e fazer suas devidas atualizações, modificações e implementações. O interessante de nós percebermos a existência do livro físico é que o aluno, no desenvolvimento, no percurso que ele faz, desenvolvendo as atividades do programa Turing, ele pode registrar esse itinerário, ele pode registrar os seus avanços. E isso cola muito bem com a família, porque a família percebe essas evidências de aprendizagem. Eu acho que é interessante a utilização dos 2, mas se a escola quer utilizar só o digital, não tem problema nenhum. Uma coisa não depende da outra, tudo bem? Muito interessante, porque se entendemos o Uno como um projeto,
ele nos dá essa liberdade de se apropriar desses recursos da melhor forma. E aí tem o DNA da escola, tem a postura do professor, tem o seu planejamento. É importante que isso fique claro, que a escola tem essas possibilidades de não só desenvolver um trabalho que é coerente com a escola, mas também decidir em qual momento o recurso atende à necessidade da aprendizagem dos alunos. Não é isso mesmo, Pablo? Isso. Flávio, se você me permite, eu gostaria até de dar mais uma dica para nossos colegas que estão nos acompanhando agora. Claro. O Tour é um projeto muito interessante, tá? Na verdade é um programa, me perdoe, mas olha só, muitas escolas comentam que não tem ainda um nível introdutório. Não tem problema, a escola tem total autonomia de repente pegar as atividades iniciais e pulverizar em todas as séries do Fundamental 1 dos anos iniciais e assim colocar mais ou menos todo mundo no mesmo patamar, no mesmo nível. Eu acho que tudo é um processo gradativo de evolução e de dificuldade. Se a escola tiver essa autonomia e tiver que estar funcionando bem, comunique o seu coach, nós vamos querer entender como está funcionando na sua escola. Muito bom, Pablo. Lembrando você que está em casa, você participe conosco, mande a sua pergunta no chat online, comente sobre as respostas, os direcionamentos e também comente sobre as próprias perguntas enviadas pelas escolas. É importante, a gente quer ouvir você. Se não respondermos agora online, nós temos uma equipe disponível para responder a todas essas perguntas. Vocês terão a resposta muito em breve. Vamos para a próxima pergunta do coach pedagógico Leonardo. Na verdade, a pergunta da escola através do coach Leonardo. Olá pessoal, bom dia. Eu falo aqui do DF e tenho uma pergunta da Denilva, que é assessora pedagógica da Rede Projeção. Ela destaca o impacto positivo que o livro interativo teve para os professores da educação infantil e ensino fundamental, tanto a nível de planejamento quanto na questão da interatividade com os alunos e plataforma. Ela gostaria de saber se o Uno vai criar alguma inteligência para que os professores possam ter acesso a respostas dos alunos nos livros interativos de uma maneira mais objetiva e mais prática. Interessante essa pergunta da escola, Pablo, porque na própria pergunta, eu diria que já tem uma questão de planejamento. Como que você enxerga, Pablo, a funcionalidade de um livro interativo, por exemplo? Eu acho que uma coisa, continuo acreditando que uma coisa contempla a outra. Se existe um livro físico em que há o registro, que há essa autonomia, que há essa autoavaliação do aluno, as respostas do livro digital são reforços desse conhecimento. Não há como a gente salvar essas informações na nuvem, até por uma questão de segurança. Então, essas respostas ficam salvas justamente nos livros dos iPads dos próprios alunos. E aí, a professora, diante de um planejamento, pode expor essas respostas de uma maneira consentida com os alunos e expor num espelhamento. Você, dessa forma, está desenvolvendo a comunicação e a competência digital. No momento, são esses dois veículos que nós temos de armazenamento das respostas dos alunos. Interessante, ótimo. Agora vamos ouvir, então, a pergunta da coach pedagógica Patrícia. O Thea Bruno, do Colégio Pópulos de Atibaia, gostaria de saber quais são as alternativas em relação ao Scratch 3.0 e como estimular o envolvimento dos alunos nas aulas do Turing. Interessante a pergunta, né, Pablo? Sempre o famoso aplicativo Scratch, sobre as versões, e aí comenta pra gente. Nossa, eu adoro esses tipos de pergunta. Bom, gente, no início do ano, tá, foi lançado o Scratch 3.0, que, a meu ver, veio para somar e contribuir com o nosso trabalho, pois a antiga versão do Scratch tinha muitas limitações quanto à questão do plugin. Tanto é que os nossos colegas que estão aí nos acompanhando sabem muito bem que nós tínhamos que instalar um navegador chamado Puffin, executar o Scratch por dentro dele e nem sempre a performance era adequada. A partir do lançamento da versão Scratch 3.0, esse tipo de execução ficou otimizada para os novos iPads e ficou ainda mais fácil utilizar isso conectado com os computadores. Lembre-se, gente, algumas atividades do nosso programa Turing são mais eficientes utilizando um laptop ou um desktop. Por quê? Porque nós temos a questão da conexão à porta USB. Isso permite ampliar o nosso leque de possibilidades. Então, o Scratch 3.0 veio para somar, ele é totalmente gratuito. Você pode até, inclusive, estimular os alunos a fazerem a conta, que é de graça. E isso linka com a segunda pergunta do nosso colega, né, da nossa escola.
é a questão de como estimular. Flávio, como estimular esse aluno contemporâneo, esse aluno digital? Nossa, por si só, eles já estão estimulados porque querem algo diferente. Você pode, por exemplo, trazer referências cinematográficas, vocês podem trazer referências do mundo da cybercultura, dos jogos digitais, eletrônicos, de repente introduzir um pouco de um jogo como Minecraft, trabalhar a questão da movimentação, das funções lógicas. Nossa, a gama de possibilidades de estimular os alunos no mundo do programa Turing são imensas. E uma coisa, professor, nunca na história tivemos em um momento de aprendermos muito mais com os alunos do que os alunos aprenderem conosco. Aproveite esse momento, traga eles para o centro do processo, para o protagonismo. Com certeza eles têm um repertório cultural digital imenso. Interessante, Pablo, a sua pergunta, né, reflexiva. Como estimular esses alunos? Na verdade, eu vou um pouco mais além, eu diria, como nos estimular enquanto educador. Boa. Porque precisamos criar estratégias para atingir esse cliente /aluno. O aluno está a anos-luz do que a gente entende, do que a gente compreende. Então, eu penso que o grande desafio é professor, você TE, você educador, você professor. Como você se estimula a acompanhar o ritmo do seu aluno? Essa é a grande reflexão. Excelente provocação. A gente sempre corre atrás da velocidade com que esse aluno produz. Não é isso, Pablo? Você Verdade, que vive claro. isso nas escolas, acompanha os projetos das escolas nos nossos canais no WhatsApp, os nossos grupos que discutem sobre Turing, sobre cultura maker. Então, sempre é uma maratona. Você, educador, tem que correr e acompanhar o ritmo do seu aluno. E uma coisa, depois que eles se empolgam para segurar, é difícil. É difícil. Boa, Pablo. Vamos para a próxima pergunta da nossa coach pedagógica, Elaina. Eu vou desafiar você em casa. Assim que ela terminar a pergunta dela, você me responde. De onde ela é pelo sotaque? Vamos ver se você adivinha? A pergunta vem do Colégio Santo Antônio, em Três Rios. Márcia, coordenadora do Fund 2, pergunta: quando poderemos ver o material reformulado para o Fund 2? Adivinhou? Obviamente, Rio de Janeiro. Obrigado, coach Elaina. Pablo, e a questão do material para o Fund 2? Está todo mundo muito ansioso, queremos conhecer. Nós vamos apresentar aí um material totalmente novo para o Fundamental 2 inteiro. E aí? Nossa, obrigado pela pergunta, Márcia. Essa é a pergunta de $1 milhão. Está todo mundo aguardado de maneira muito ansiosa. É um material que veio realmente para revolucionar. É um material totalmente focado na linguagem desse adolescente, né? Que é a questão do ensino fundamental, anos finais. É um material que vai estar adaptado para a questão da construção da cultura midiática, sabe? Da questão da concepção de consumidor do aluno que consome aquilo que produz. Uma coisa muito interessante é que nós vamos repetir um movimento que deu super certo em 2018. No segundo semestre, nós vamos ter uma campanha institucional de comunicação em que vão ser liberadas senhas de degustação para que a escola possa se apropriar, possa estudar, possa contribuir com as suas críticas, sugestões. Esse movimento, gente, não é feito só por nós, é por todo mundo, inclusive você que está aí. Não se preocupe, no segundo semestre nós vamos fazer essa liberação, nós vamos fazer formações dentro dos nossos ambientes escolares, vamos sanar as dúvidas, a gente está chamando você para construir esse movimento junto conosco. Muito bom. Então, escola, você que está ansiosa por conhecer o material do Fundamental 2, aguarde só mais um pouquinho que muito em breve nós teremos muita diversão pela frente. E desafio também, como sempre, né? O UNO está sempre pensando em desafios e então a gente acredita que 2020 será um momento de superação. 2019 foi de evolução, 2020, superação. Vamos para a última pergunta da coach pedagógica, Elaina. Pergunta do Colégio Santo Antônio, em Três Rios. Lucianita, coordenadora do ensino médio, pergunta: podemos esperar para 2020 a renovação do banco de questões? E aí, Pablo, o que a gente pode falar sobre o banco de questões? Muito interessante, Flávio, e isso já é um pedido, né, que a gente já estava trabalhando. Nós já estamos em processo de aquisição e atualização do nosso banco de questões. Inclusive, o UNO sempre busca a atualização dos seus conteúdos e recursos, e a gente acredita que quanto mais estivermos próximos dessa atualização,
melhor a gente pode potencializar os resultados dos nossos alunos, principalmente do nosso ensino médio, que é aquele que é mais focado, em que o jovem vai começando a enfrentar os primeiros desafios da vida. Com certeza, gente, também no segundo semestre, nossa equipe de institucional vai fazer esse comunicado, nós também vamos fazer essa formação e tem surpresas por aí, não serão poucas questões. Muito bem, e é isso. Esse banco de questões vai ser atualizado muito em breve, então aguardem as novidades para 2020 também. Bom, eu preciso agradecer todas as escolas que enviaram as suas perguntas através dos coaches, da Karina, do Léo, da Patrícia, da Elaine. Lembrando que esse canal está sempre aberto, você pode enviar suas perguntas para o coach, você pode enviar suas perguntas no chat online que nós estamos respondendo hoje mesmo, tá bom? Então agradeço a participação de todas as escolas. Pablo, eu queria ouvir um pouquinho sobre o Turing. A gente ouve muito Turing para lá, Turing para cá. O que é esse programa Turing? E também que você comentasse um pouquinho sobre a Copa Turing. Que Copa é essa? Chegou o momento que eu mais gosto. Vamos lá, gente. O programa Turing, ele é um programa focado no desenvolvimento de várias habilidades e competências do século XXI, principalmente as ligadas à cultura digital. O programa Turing, antes de mais nada, ele é um programa não somente focado na questão da estrutura do pensamento computacional ou da lógica de programação. Ele vai muito além do que isso, Flávio. Ele é um programa que estimula e orienta e norteia os nossos queridos alunos e professores na construção e produção de conteúdos midiáticos, desde a produção de um texto em PDF até a construção de um programa de televisão. Dentro desse processo, o mais importante é que a gente acredite que o caos, que o erro fazem parte desse processo de aprendizagem. A gente tem que sempre focar na questão em que o aluno ele tem que curtir de maneira prazerosa essa autoprodução de conteúdos midiáticos. E é lógico que o ápice, a cereja do bolo, digamos assim, é com que o aluno entenda uma lógica programacional, um novo mindset, que é uma exigência das grandes corporações e do mundo de trabalho hoje em dia. O aluno hoje em dia ele tem que ter uma boa gestão, ele tem que ter bem enumerado quais são os passos para atingir um determinado objetivo. Então, o programa Turing, ele veio para isso. E um outro detalhe interessante é que o programa Turing ele não está totalmente desassociado com os nossos outros recursos, muito pelo contrário. Ele é muito interdisciplinar, ele precisa desse planejamento, ele conversa e se encaixa e se conecta com português, com ciências, com matemática, com o nosso dia a dia. E o nosso cotidiano é ou não é hoje em dia recheado por tecnologia? Perfeito, Pablo. É tão interessante a sua explanação sobre o escopo de trabalho, o escopo de aprendizagem que o programa oferece. E aí, se a gente for pensar, o ano passado, 2018, a gente fez um grande lançamento. A gente teve uma Copa Turing 2018. Poderia comentar um pouquinho o que foi essa Copa Turing e teve vencedor, não teve? Como que ela funciona? Bom, Flávio, foi um grande sucesso, tá? Eu acho que esse sucesso foi, inclusive, muito mais das escolas que participaram do que nós. Então, a Copa Turing ela tem como objetivo justamente estimular o desenvolvimento dessas competências nas nossas escolas parceiras. Em nenhum momento a gente coloca ou incentiva o viés da competitividade, no entanto, da cooperatividade. Então, ano passado nós tivemos mais de 100 escolas inscritas. Dessas 100 escolas inscritas, aproximadamente 83 escolas chegaram na reta final. Foi um tipo de avaliação muito árdua, porque os projetos estavam super interessantes, maravilhosos. A autonomia que essas escolas comprovaram e provaram para a gente foi de uma maneira assim, nossa, enriquecedora. Tá? E aí eu queria trazer para vocês que ano passado nós tivemos um top 3, e era interessante a gente citar quais foram essas escolas, né? Nós tivemos em terceiro lugar o Colégio Interativo de Londrina, tá? Em segundo lugar o Liceu Catarinense e por fim o primeiro lugar, que foi do colégio, né? A questão do Instituto Dominus de Educação de Búzios, no Rio de Janeiro. E assim, foi maravilhoso. Nós tivemos uma estrutura de desafios que era desde criar, por exemplo, uma foto criativa da equipe, até o planejamento de um plano de aula que envolvesse algo com um plano de ciências no nosso conteúdo. Então, nossa, foi um projeto interdisciplinar que todo mundo participou, os alunos estavam loucos, né, entusiasmados, empolgados, e isso contagiou todas as escolas.
tão interessante porque a nossa equipe de marketing foi até o Instituto Dominus de Educação, colheu um pouquinho sobre essas percepções, evidências dessa equipe, de como foi esse trabalho. Vamos assistir para a gente entender um pouquinho melhor? Nossa, eu estou super ansioso e eu acho que o pessoal de casa também. Vamos lá. Quando eu apresentei a Copa para os alunos, eles me falaram assim, nossa, tia, vamos tentar, né? Não custa nada. Eu falei assim, gente, o importante é participar. E foi muito interessante porque movimentou bastante a galera, alguns não entenderam porque só tinha uma turma tinha que ter um representante, então eu busquei, como foi do segundo ao quinto, eu busquei ter um representante de cada turma nos 2 turnos. Então todo mundo estava movimentando quando eu tinha que retirar os alunos de sala para fazer alguma reunião, alguma atividade, todo mundo ia lá, depois queria saber, queria participar também. Por isso que no vídeo da entrevista a gente também fez com outros alunos da turma. Então, a tia Vânia foi convidada a abrir essa escola aqui em Búzios porque estava fechando uma escola em Búzios. E uma cidade onde fecha uma escola é uma cidade que anda para trás. As tarefas foram divididas da seguinte forma. No turno da manhã eles ficaram com o projeto do Scratch, né? E no turno da tarde eles ficaram com a logo, com o vídeo explicativo e com a entrevista com os diretores. A gente fez várias. Pulando. Como a gente foi lá no parquinho de bola. Depois a gente foi para o parquinho de grama, tirou uma foto no coração com a mão. Depois a gente foi para casa e tirou uma foto pulando. Aí tiramos várias fotos pulando. Muitas fotos criativas. Eu fiz muitos vídeos eu ganhei uma medalha no fim da Copa Tour. Eu tô aqui representando a equipe Dominus da Copa Tour. Nós vamos apresentar um jogo muito legal. Nas aulas do Turing tinha o aplicativo lá. Eu já tinha procurado, já tinha visto lá no meu computador e já tinha jogado, já tinha até criado uns projetos. A gente procurou qual era o conteúdo que estava do segundo ano e tinha umas opções. A gente escolheu essa que tinha de corpo humano, aí a gente escolheu essa sobre os animais, que dava pra gente fazer mais coisas e escolher, fazer opções, seria bem legal. Bem, eu pensei assim, pode ser legal dar uma ideia, porque eu já tava fazendo um desenho no meu caderninho. Aí quando eu vi, eu dei ideia pra Carol e ela avançou mais. Aqui, por exemplo, as ideias de todo mundo. Aqui as engrenagens das pessoas, todo mundo trabalhando. Aqui todo mundo compartilhando, gostando, porque foi aqui um trabalho em grupo junto com a mídia. Aqui a divisão do trabalho foi um quebra-cabeça enorme. E aqui o CTD, Copa Turing Dominus. O Lucas e o Kalel, como são irmãos, eles me perguntaram, tia, a gente pode desenvolver, fazer essas correções em casa, sem problema? Eu falei, não, sem problema. Aí a gente sentava todo dia no final do turno, a gente eu verificava quais eram os erros, o que eles precisavam acertar, e a gente ia orientando, eles conseguiam fazer aqui na escola alguns acertos, outros eles queriam fazer em casa, então isso movimentou. Até pouco tempo a mãe do Kalel me mandou uma foto de algumas orientações, ela olha, a equipe vencedora ganhou por isso, olha, esse carinho, essa dedicação. No final do ano a gente foi lá em algum lugar assim e a gente subiu no palco, aí a gente recebeu uma medalha de primeiro lugar. Olha que interessante, quando a gente assiste todo esse envolvimento da escola, o quanto a escola trabalha
além do que é óbvio, envolvendo todos os atores ali desse contexto escolar, seja o professor, seja o aluno, seja o profissional de tecnologia. Obviamente também a comunidade, os pais devem ter participado nesse movimento, então a gente entende sim uma aprendizagem muito mais integral. Não é isso, Pablo? O que você achou? Nossa, eu estou maravilhado. Inclusive eu queria externar meu carinho pela receptividade do Instituto Dominus de Educação, que nos recebeu. Eu tive a oportunidade e o prazer de estar lá. Eu fiz essa premiação. A alegria estampada nos rostos das crianças, dos técnicos, de toda a comunidade escolar. Uma participação massiva dos pais, eu gostaria de deixar registrado aqui. Sim, foi maravilhoso. E está só apenas começando. Só é o começo, porque 2019 está aqui. Lembrando você em casa, participe no chat online, faça a sua pergunta, faça o seu comentário, faça o seu elogio também, porque não? É importante ter esse reconhecimento de vocês em casa, de vocês profissionais que estão acompanhando esse nosso bate-papo. Pablo, o que nos espera, então, 2019? Bom, Flávio, como bem lembrado, ano passado nós trabalhamos o tema ciências. E esse ano a gente trouxe um tema muito provocativo, que é a questão dos campos matemáticos. Então, nesse ano, como você já recebeu, os desafios da Copa Turing, ele está bem fragmentado e exige a participação de todos nesse processo. Nós temos um desafio que, por exemplo, foca e coloca você, professor, no centro do processo. Nós temos o desafio que envolve os pais através daquela entrevista, em que o pai tem que dizer, inclusive, contextualizar a importância na matemática no cotidiano das pessoas. Gente, isso é para vocês, tá? Incentive, participe, aproveite esse momento. Inclusive, eu gostaria de deixar destacado aqui, para não deixarem passar, que vocês têm que entregar os desafios até o dia 18 de agosto, né? Então já está em cima, planejem, executem, criem grupos de trabalho, isso tudo vai otimizar você que está aí a participar desse momento único do UNO. Interessante, olha, a Copa, por estar na segunda rodada, no segundo momento que nós estamos fazendo, a gente também aprende com isso. Então, os desafios, eles são novos, são estimulantes, como o Pablo mesmo disse. A gente envolve agora mais ainda todos os atores da escola. E um detalhe interessante que com certeza pegou todo mundo de surpresa, porque eu já recebi vários e-mails sobre os desafios, é a referente a um dos desafios que tem uma pitada de Cultura Maker, que é um que a gente vai falar no próximo bloco. Então, se de repente você tiver com alguma dificuldade, gente, na internet existem milhares de exemplos, de tutoriais de como desenvolver o ábaco. Aproveite esse momento, coloque a sua pitada de criatividade, deixe o aluno dar sua sugestão, com certeza vai sair ideias inovadoras. Interessante, Pablo. E aí, falando de Cultura Maker, que você já fez um spoiler, esse ambiente onde eu estou aqui diz um pouquinho de Cultura Maker. Ele mostra um pouquinho sobre a Cultura Maker. A gente chama que é um espaço, um carrinho maker. Se a gente for imaginar o que é Cultura Maker, todas as escolas hoje falam sobre isso, a internet são trend topics sobre Cultura Maker. Vamos voltar um pouquinho no tempo. A Cultura Maker é uma proposta, eu diria que foi uma tendência, ainda é, desde a década de 60. As escolas americanas, tanto as escolas públicas quanto as escolas privadas, já desenvolviam isso com seus alunos. Como sempre, aqui no Brasil, a gente demorou um pouquinho para entender o escopo de trabalho da Cultura Maker. O que eu vou falar agora pode entregar a minha idade e a idade de alguns de vocês, mas eu vou falar mesmo assim. Já ouviram falar do professor Pardal? Quem já ouviu falar sabe do que eu estou falando. Então, o professor Pardal ensinava as pessoas a produzir, a construir, a consertar, a criar alguma coisa diante de um desafio. Então, eu costumo dizer também que o vovô da Cultura Maker é o MacGyver. Quem nunca ouviu falar, eu não vou explicar. O MacGyver, então, era um seriado onde ele tinha algum desafio, ele tinha alguma dificuldade e ele, com objetos, com situações, ele consertava, ele criava a solução para alguma coisa. O que esses dois exemplos têm a ver com Cultura Maker? Tem a ver que a Cultura Maker precisa fazer sentido para você. Você precisa ter a Cultura Maker com um objetivo de construir, criar. Pegamos tudo isso e trouxemos para o nosso ambiente de escola.
O aluno precisa ser protagonista dessa criação. O aluno não precisa mais ser aquele que só obtém o conhecimento que vem do professor. O aluno ele também leva desafios para o professor. O aluno também traz soluções e respostas para o professor. Então o professor passa a ser muito mais mediador do que detentor do conhecimento. E aí eu volto a fazer uma conexão com o que dissemos anteriormente. Professor, permita-se aprender com o seu aluno. O seu aluno vai te surpreender com a capacidade que ele tem de criar soluções, de desenvolver e trazer muito mais proposições de aprendizagem. Então, basicamente, de forma bem simplificada, a Cultura Maker trabalha com isso, com desafios, com construção, com criações. E aí, nós estamos navegando no mundo do aluno. E é um mundo de possibilidades mil. Lidar com erros, acertos, com experimentos, isso é magnífico. Aqui nós temos um que nós chamamos de carrinho maker. Então, as escolas que adotam essa parceria com o UNO, dentre várias possibilidades, elas podem ter um carrinho na sua escola. Não vou detalhar muito o carrinho, mas temos, porque nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, carrinhos de ferramentas, de materiais plásticos, e essa bancada, então, permite não só se apropriar, mas usar e criar os seus próprios desafios, e esse carrinho se locomove pelo ambiente da escola. Algumas escolas também criaram seu espaço maker, então é um laboratório, um lugar próprio para essas atividades maker que a gente chama. E é tão interessante que as escolas nos têm surpreendido tanto nas redes sociais. Então as escolas elas têm publicado os seus vídeos, as suas fotografias, os seus registros de aprendizagem e têm compartilhado com a gente, né, Pablo? A gente tem alguns canais, alguns grupos no WhatsApp. Se você quer participar desses grupos de WhatsApp sobre cultura maker ou sobre Turing, fale com o seu coach pedagógico, coloque para ele a sua vontade que ele vai te inserir nesses grupos, onde conseguimos não só ver evidências de todas as escolas pelo Brasil, mas também orientar, tirar algumas dúvidas específicas. Não é isso, Pablo? Verdade, Flávio. Se você me permite complementar, eu acho que o mote principal da Cultura Maker é que ela proporciona soluções criativas para problemas complexos. Excelente. E quando a gente vê os professores, os alunos nesse movimento, é algo enriquecedor. Eu acho que, de fato, nós conseguimos atingir o objetivo de trazer o processo criativo de volta às nossas salas de aula. Interessante. E um dos grandes elementos da Cultura Maker é a democratização do conhecimento. O conhecimento não fica mais somente com uma pessoa ou em uma escola. Ele extrapola essas barreiras. Esse conhecimento, ele é, de certa forma, democratizado e quando falamos democratizado, queremos dizer que a sua aprendizagem vai fazer parte de uma solução de um problema complexo do seu colega ou de alguém que talvez você nem conheça. É muito interessante. Pensando nesse universo e falando um pouquinho de Cultura Maker, desses grupos de WhatsApp, nas mídias sociais, no Facebook, nós acompanhamos o trabalho de várias escolas. E todas, de forma surpreendente, nos agradam porque entendemos que conseguimos, sim, criar recursos que auxiliem as escolas parceiras do UNO-I a desenvolver um trabalho de excelência. Escolhemos uma escola que faz um excelente trabalho de Cultura Maker, não é mesmo, Pablo? E antes de falar um pouquinho, de conhecer melhor o trabalho dessa escola, nós vamos assistir o vídeo. Essa escola é o Colégio Viva a Vida. Vamos lá? A Cultura Maker na escola, já vinha sendo utilizada há algum tempo, ela começou a pegar um corpo maior com a vinda do UNO, né, com o trajeto I. Então, com essa vinda para cá, nós montamos a sala, tá? A sala de inovação e tecnologia, onde nós temos uma mescla da parte de informática e da parte maker. É um trabalho em conjunto meu com os professores durante o trajeto I, uma preparação dos alunos em sala de aula. Quando eles vêm para cá, eles já vêm sabendo o que vai fazer, com os kits já separados para eles, para que não haja nenhum tipo de problema na montagem, nos atrasos dos tempos que são colocados.
Normalmente são trabalhos onde os alunos eles não conseguem desenvolver de uma maneira geral. Com certeza sempre tem erros, né? E eu acho legal esse erro acontecer. Após a confecção deles, a montagem deles, nós temos um tempo com os professores, né? O professor vai para a sala de aula, retorna, conversa com ele, porque eles são alunos pequenos, né? Depois eles vêm para cá e vão discutir o que houve, o erro, por que erraram, né? O que aconteceu durante a montagem, se o grupo não trabalhou direito e assim por diante. A gente teve vários processos que estão até pendurados aqui. Ficou em com quatro pessoas em um grupo. E aí ficou 2 pessoas fazendo os furos e essas partes aqui e 2 pessoas fazendo os bonequinhos. E aí depois juntou os 4 para fazer a pintura na caixa. Para mim, o que deu errado foi que eu percebi que eu coloquei os furos errado. Eu tinha colocado na medida errada, já que quando eu vi que eles não estavam se complementando certo. Aí a gente vai colocar os furos mais pra trás e a gente vai arrumar aqui dentro as bolinhas e a Como vocês vão arrumar isso? A gente vai ter que tirar o palito. E a gente vai ter que tirar as bolinhas e arrumar aqui, arrumar os bonequinhos. Olha, a resposta deles é muito boa, é sempre um sorriso, é sempre uma vontade muito grande de estar aqui, né? E querer fazer. Aqui a gente pode mexer com várias coisas. Que a gente mexe com ferramentas, que a gente mexe nos computadores, em trajeto, educação tecnológica, faz projetos, faz várias coisas aqui. É bem legal. Quando a gente faz aqui atividade maker, a gente aprende a fazer as coisas certas, porque, por exemplo, a gente consegue fazer um certo projeto do jeito certo, mas pra mim não tem problema se eu errasse, porque errar é só um começo, porque como que eu vou passando o tempo, eu já vou melhorando e o projeto vai melhorando e também eu gosto que a gente use os computadores. E ainda mais por causa que esse foi nosso primeiro projeto fora dos computadores, então errar faz parte, né? Olha que interessante a produção, os desafios da escola. E eu disse para vocês que teríamos uma surpresa, e uma delas, tivemos algumas já, lembrando, só voltando, recapitulando, você que está em casa, é um momento interessante para você participar do chat, então enviar a sua pergunta, ou seus comentários, ou seus elogios, eu acho que enriquece muito esse momento que criamos especialmente para você em casa. E a surpresa estamos com o colégio aqui. Então hoje eu vou apresentar para vocês a Meire, que é a diretora do colégio. Eles vão falar um pouquinho, contar um pouquinho do seu papel no colégio e o que eles desenvolvem. Temos o Arthur também, que é o coordenador de tecnologia. Temos a coordenadora Kimberly. E essas duas belezas aqui, que é a Giovana e a Catarina. A Giovana é aluna do 3º ano e a Catarina é aluna do 4º ano. É isso mesmo, meninas? Sim. Tá. Meire, eu queria começar com você. Conta um pouquinho para quem está em casa assistindo, qual é o DNA da sua escola, há quanto tempo você está na escola. Conta um pouquinho do histórico de vida da sua escola. Bom, a minha escola é uma escola em São Bernardo do Campo. A gente tem 37 anos, né, de fundação. Sou mantenedora, então há 37 anos trabalho na escola mesmo, né? Certo. E eu respondo pela parte pedagógica da escola.
Há 20 anos a gente começou a trabalhar com o Uno, então nós somos Uno desde a época do Nacional. E quando veio a passagem por Uno Internacional, eu apresentei para os meus professores se eles aceitariam esse desafio e todos aceitaram. Então a gente percebe esse movimento de crescimento e de envolvimento, né? E agora a gente está passando por uma nova fase, né? Sim. Que é introduzir as metodologias ativas na escola. E o Espaço Maker fez parte, né, desse projeto e a gente percebe assim que não vou falar novidade do momento, mas é um novo empenho que a gente está tendo, né, nesse crescimento e nesse desenvolvimento, né, da parte pedagógica da escola. Muito interessante pensar que 37 anos e eu imagino o que você deve ter observado ao longo dessas décadas, o quanto a escola se reinventa, o quanto é importante você sempre estar preocupado em evoluir, em se superar, né? Então, parabéns pela escola de antemão, parabéns pelo trabalho que vocês compartilharam com a gente, tá bom? Seja bem-vinda a esse nosso momento. Arthur, você como coordenador de tecnologia, diz o seguinte, fala para mim, quais foram os perrengues que você enfrentou ao implantar uma cultura maker na escola? Ou não teve perrengue, Flávio? Foi tudo muito fácil, foi tranquilo? Comenta pra gente. Bom, Flávio, tranquilo, nós sabemos que não foi, né? Nós tivemos dificuldade num primeiro momento com o professor, porque nós tiramos ele da caixinha dele, né? Ele teve que pensar fora da caixinha. E no segundo momento para com os alunos e alguns pais, mas depois eles viram que era aquilo do dia a dia deles, aquela modificação, aquela utilização, e lembrar que o material reciclado não é aquele material sujo que joga fora, é um reuso de uma maneira diferente do material, através de um papelão, você fazer bonecos e fazer para trazer o cotidiano deles para aquilo e criar alguma coisa que já havia se perdido no tempo, né? Então, nós temos aquela história do aluno brincar, andar de bicicleta, isso parece que perdeu um pouco. Então, aquela hora de pegar o papel na mão, vamos fazer um desenho, vamos participar, vamos recortar. Eu acho isso muito importante. E os professores, no primeiro momento, ficam assim com o olho virado, mas depois eles verificam que aquilo é importante. A importância daquilo para os alunos é aquilo que nós sabemos, né? Nós aprendemos cada dia mais com os alunos, cada dia mais com os professores, e essas ideias vêm na nossa mente, e nós conseguimos fazer esse jump, esse pulo, né? Para que essa ideia esteja cada dia mais presente. Interessante. É entender que convencer pelo ganho. O professor precisa entender que houve um ganho no que ele mais tem de desafio, que é desenvolver a aprendizagem dos seus alunos. Para mim isso está muito claro no que você traz agora, né? Em alguns momentos a gente tem uma certa resistência, o ser humano é resistente por natureza, mas você precisa convencer mostrando que é possível, mostrando que funciona, né? Então isso é bem interessante, ficou bem claro também no vídeo que vocês apresentaram para a gente. Muito bom. Kimberly, agora falando um pouquinho do seu papel aí como coordenadora pedagógica. Foi simples, então. Você pegou o projeto, falou, professores, executem, tá tudo fácil, o Uno já deu todas as orientações. Acordamos Maker, como é que foi? Foi um trabalho, como o Arthur já disse, um pouco árduo. A gente começou lá no ano passado, a gente teve bastante apoio da nossa coach, a Thaís. A gente fez uma formação num sábado de manhã, acordamos o povo cedo no frio, e a gente fez com que eles colocassem a mão na massa, né? Que é essa a proposta do Maker mesmo. E é bem o que o Arthur falou, é um trabalho de formiguinha. Então, a gente começou lá atrás, a gente foi mostrando as possibilidades que elas teriam, o ganho que elas teriam. E aí, a nossa satisfação é quando a gente escuta assim, nossa, não é que deu certo? Nossa, olha, ficou mais fácil. E eu fico muito feliz, assim, a gente tem um material, mas eu fico muito feliz quando elas pensam numa aula que poderia ser comum, mas e se a gente transformasse em Maker? Então, você vê que aquilo já está entrando nelas mesmo, né? E eu achei bacana que a gente fez, né, uma atividade que não deu certo. E aí a gente conversou bastante com elas que não tinha problema não dar certo, que aí era uma oportunidade deles aprenderem. Então, por que não deu certo? Aonde? O que temos que melhorar? Onde temos que mudar? Então, isso foi bem bacana. É tão interessante porque na nossa cultura brasileira, lidar com o erro é sempre algo muito pejorativo, é sempre algo ruim. E no vídeo, uma fofura dos seus alunos, ele disse bem assim,
a gente errou, mas a professora disse que o erro é apenas o começo. Então, é exatamente isso. O erro é uma das possibilidades de aprendizagem, não é isso? É entender que o erro é um start, né? É um a mais. Opa, vamos ver onde que a gente pode melhorar. Isso é bacana. E a gente continua lá com os professores todos os dias, mostrando, ó, essa sementinha está começando a germinar, ó, isso aqui vai começar a colher fruto logo, logo. A gente está nesse caminho. Muito bom. E se a gente for pensar que as atividades maker, então, basicamente estão no nosso trajeto I, para a escola que não conhece ou nunca ouviu falar, pode procurar, então, não só o seu coach, a escola que é nova, que tem interesse em participar, pode procurar qualquer contato do UNO, um consultor de relacionamento, para que você possa conhecer melhor essas atividades, também conhecer melhor o trajeto e entender com mais detalhes, de forma concreta, o que nós estamos falando. Agora, vamos passar por essas duas belezas aqui. Meninas, eu queria ouvir você. Vamos lá, Catarina, fala para mim. Que história é essa desse negócio de cultura maker? O que é isso? É bom? É legal? É legal. É difícil? É fácil? Eu vi você no vídeo. Queria que você comentasse um pouquinho. É meio difícil, meio fácil. Você tem que... É muito mais legal você... Põe o microfone pertinho para eu te ouvir bem. Aí. É muito mais legal você trabalhar em grupo do que sozinho, porque você consegue trabalhar junto. E a Maker é uma aula que você mexe com os materiais, você vê como que é legal ver essa experiência. Tá, quando você falou assim, é muito legal trabalhar com grupo do que trabalhar, melhor do que trabalhar sozinho. Fala para mim um exemplo que você trabalhou com o seu grupo. O que vocês fizeram? O que vocês criaram na escola? Teve um dia que eu trabalhei em grupo quando a gente foi fazer o índio da minha mostra cultural. Certo. Aí a gente fez o índio em grupo, foi muito mais fácil e muito mais rápido. Põe mais pertinho, quero te ouvir bem, sua voz é tão bonita, eu preciso te ouvir bem. Quem está em casa precisa te ouvir bem, põe o microfone assim. E que mais você construiu além dessas atividades para a cultura indígena? Fala algo que você construiu, eu vi que o Arthur estava com vocês em alguns momentos, vocês estavam construindo alguma coisa ali, parecia um boneco, eu não sei o que era aquilo, fala para mim. Era um índio da nossa mostra cultural que a gente ia fazer na nossa escola. Tá. Qual foi a maior dificuldade que você teve ao construir o índio? Quando a gente foi construir a saia dele. Por quê? Porque tinha uma fita e a gente pintava toda vez a fita. Aí a gente tinha que passar o dedo para limpar, sujar o dedo e fazia. Entendi, muito bom, muito bom. Agora eu quero ouvir você, Giovana, fala para mim o seguinte. O que a cultura maker tem que o livro impresso que você tem que responder não tem? Na atividade maker tem coisas que a gente não aprende tanto na apostila, mas na atividade maker, porque a gente mexe mais com as coisas que a gente não mexe tanto na apostila, não são respostas e perguntas que a gente faz, sim, experiências. Então, é bem legal trabalhar com as atividades makers. Qual é a coisa que você mais gostou até hoje nas atividades maker? Eu gostei muito de fazer a caixinha que a gente fez uns bonequinhos. Põe mais perto o microfone pra gente ouvir. Aí. Foi de Trajeto I, que era da paz. Então, foi bem legal, por causa que eles se cumprimentavam do gesto que fez. E aí a gente fez erros, como foi a primeira atividade que a gente tinha feito, então erros faz parte. Faz parte, interessante. Erros a gente pode aprender através do erro, certo? Certo. Como é que foi em casa? Você foi explicar para os seus pais o que estava fazendo nessas culturas makers na escola? E aí, como é que foi isso? Foi super legal, porque quando eu cheguei em casa, eu sempre falo pra minha mãe e pro meu pai como foi meu dia. Então, foi super legal falar, por causa que, como foi a primeira vez, que a gente ainda estava no começo do trabalho, então foi super legal. Interessante, teve que contar para eles as atividades, o que vocês fizeram. Sim. Muito legal, muito bom. Bom, eu não sei se vocês já viram, e vocês aqui acredito que sim, sobre a mesa tem algumas coisas aqui, uma série de fios. Para mim tudo isso aqui é fio. É fio, é conector, tem uma caixinha bonitinha chamada Scupa Beats,
Vou chamar o Pablo aqui novamente para ele mostrar e explicar um pouquinho para a gente o que essa parafernália toda tem a ver com Cultura Maker. Pablo, vem aqui, por favor. Pablo, Olá. nos ajudem. Bom dia, pessoal. Nossa, eu adoro essa parte. Vocês também, né? Vocês também, meninas? Vamos começar com o kit Scopa Beats, tá? Ele é um kit que contém vários tipos de componentes, sejam eles conectados com pilhas, motorzinhos, né, de 5 volts. Nós também temos aqui, por exemplo, um regulador de voltagem. Isso aqui, gente, é muito interessante, porque o aluno, a partir desse momento, ele é como a gente chama gatilhos mentais. A partir de um processo de experimentação, ele vai entendendo como é que é a lógica de funcionamento da eletricidade, de física, condução. E é interessante aqui, quase que eu me esqueço, nós também temos o interruptor. E ele funciona de uma maneira muito prática. Se vocês perceberem aqui, ele compõe uma quantidade de fios, tá? Ele vem tudo dentro do kit, já vem também com algumas pilhas, o que facilita o processo, tá? E aqui eu vou fazer uma experiência simples. Nós temos vários tipos, essas experiências elas podem ser seriadas, aumentando de maneira gradativa o nível de dificuldade. O que eu vou fazer para vocês aqui é algo muito simples, tá? Em que eu vou fechar 2 componentes aqui através de um circuito. Quem é um pouquinho mais antigo, como o Flavinho falou mais anteriormente, você percebe que é como se fosse aqueles botãozinhos de ligar as caixas de som antiga. No que eu baixo aqui, conecto, o motorzinho já está funcionando. É um exercício simples, mas aqui a gente coloca vários insumos na mente das crianças. A partir daqui, as experiências vão ficando ainda mais interessantes e aumentando o seu nível de dificuldade. Pablo, você ouviu aqui do lado? O que foi? Que legal! Que legal! Gostou? Pronto. E aqui você trabalha com a questão do interruptor. Esse aqui é um sensorzinho, por exemplo, se eu não sei se vai funcionar, por favor, que funcione, tá? Vamos ver. Podemos testar agora. Exatamente, ele faz um sonzinho, tá? Tá bem baixinho. Pode ser que em casa você não consiga ouvir. Isso. Por conta do som que esteja bem baixo. Esse aqui é um reguladorzinho de voltagem, tá? Que você ajusta para que ele você conectando ele em série, quanto mais você deixa ele aberto, mais rápido ele vai funcionar. Se você retorcer, ele vai diminuir essa intensidade. Lembrando, gente, que não é para utilizar tudo isso de uma vez. O livro do professor possui informações importantíssimas do funcionamento. É interessante que o professor prepare o ambiente antes, faça o planejamento e saiba como dividir esses grupos para cada um trabalhar com um desses componentes, tá? Muito interessante, Pablo. Esse é o Scopa Beats. Certo. E agora nós vamos trabalhar com a questão do Greg Maker. Muitos colegas perguntaram o que é esse kitzinho Greg Maker. Simplesmente, gente, o Greg Maker é um kit que ele se resume a uma placa lógica, tá? Ele, inclusive, é iniciado o seu trabalho a partir da atividade do 5º ano, tá? Perdão. Então, deixa eu fazer um desafio. Pois não. Giovana, você conhece o Greg Maker? Não é uma pessoa. Então, eu vou te pedir uma ajuda. Vem aqui, passa por aqui e ajuda o Pablo a mostrar para quem está em casa esse aparelhinho. Isso. Esse aqui é um exercício que a gente começa a utilizar no grupo de 5 anos, tá? Na educação infantil. O nome da atividade é Estímulos Sensoriais através da Tecnologia. Eu vou montar aqui e depois você vai testar para ver se está certo, tá bom? Vem um pouquinho para cá, Pablo, para a Giovana poder... Eu vou conectar o preto como se fosse o terra. Conecto aqui nesses fiozinhos que na ponta tem um que a gente chama de fiozinho jacaré. Ele acompanha um cabo USB. Por isso a necessidade de a gente trabalhar ou no computador desktop ou no laptop. Eu faço a conexão, é tudo bastante simples, não tem como você encaixar errado. Uma portazinha USB, no que eu encaixei ele já está passando corrente. No nosso livro existe um link para você baixar essa aplicação, que as meninas já souberam. Que aplicativo é esse? Do Scratch. Do Scratch, perfeito. O famoso Scratch, é isso? Muito bom. Chega para cá também, Catarina, para você ver pra cá. Um pouquinho. E aqui a gente pega o fiozinho preto. Ó, vamos ver se a gente consegue ouvir. Tá? Eu vou colocar aqui mais um fio rapidinho para a gente poder fazer essa experiência aqui. Que legal, Ele gostou? Não é? Oi, diga. Pode ser ali do lado da G? Do lado da Pode. G? Pode ir lá do lado da G. Isso, fiquem juntas. Eu vou colocar Pablo, chega um pouquinho para cá, claro, que as duas claro. querem ficar juntas. E aqui, ó, gente, por favor, primeiro pega um fiozinho preto e escolhe um das duas cores e só faz tocar. Pega aqui no metalzinho, não dá choque não, tá? Isso, pega no outro agora.
no metal. Figo. Olha Pega e solta, só a pega mágica. e solta. Figo, figo, figo. Pega no branco agora. Figo. Cereja. Catarina, sua vez, vamos ver? Cereja. Vai, escolhe. Uau. Pega na parte metálica, isso. Escolhe o amarelo ou o branco. Cereja. Você virou uma DJ, é isso? Cereja. O amarelo agora. Cereja. Figo. Interessante, gente, para a gente... Uau, né? E o mais interessante é que aqui, esse arquivo do Scratch que é personalizado, os nossos colegas TEs, os nossos professores, podem, inclusive, personalizar. Por exemplo, o professor de inglês está trabalhando a questão das cores, ele pode substituir e as crianças serem estimuladas, por exemplo, cor verde, aparecer a pronúncia, cor azul, blue, e você trabalhar a questão, por exemplo, da Agenda 2030 ou 2030 e de repente colocar a imagem das crianças e a questão do entendimento do eu, do outro e de nós. Ela pode trabalhar isso de uma maneira totalmente programável e aqui já misturar tanto a cultura maker como a questão do programa Turing. Tudo bem, gente? Vocês acharam difícil? Não. Achei legal. Achou legal? E você? Legal e muito interessante. Muito interessante, Muito interessante. né? Bom, eu acho que com isso, né, Flávio, a gente apresenta os dois principais kits. As escolas já podem criar os seus planejamentos, inclusive isso aqui é apenas um start, um norteador. A escola tem total autonomia para, de repente, potencializar e desenvolver suas próprias aplicações. Excelente, Pablo, muito obrigado. Meninas, assistentes de palco famosas já, muito obrigado pela participação de vocês, parabéns pelo engajamento, trabalho, também a Meire, muitíssimo obrigado por vocês terem compartilhado a experiência de vocês, a vivência. Arthur, obrigado, firme e forte, né, com os desafios. Nunca dá para trás. Desculpa, eu não te dei o microfone. Não, sempre, nunca dá para trás, sempre tem que andar para frente, né? Quanto mais desafio, melhor. Exato. Meire, quer falar algumas palavrinhas finais? Se alguma escola quiser conhecer o trabalho de vocês, haveria possibilidade de quem está em casa, por exemplo, ou quem mora em São Paulo, até mesmo em São Bernardo, queira visitar e conhecer o trabalho de vocês? Vocês recebem? Recebemos, a gente fica à inteira disposição, né? Tanto para ir visitar a escola, como para procurar a gente para conversar, para trocar uma ideia, né? E a gente sempre tem essa porta aberta da escola para que a gente possa estar trocando informações, porque às vezes a pessoa tem uma dúvida, mas ela também tem uma solução. Então, sempre essa troca é muito gostosa e proveitosa para a escola. Muito bem. Kimberly, que mensagem você daria então para aquele coordenador ou para aquela coordenadora pedagógica que está em casa, olhou para tudo isso, está insegura, sabe se vai ou não, ou fica, como o Arthur falou, fica parada? Qual a dica que você daria? Aquela dica de ouro, assim, que para você fez toda a diferença. Respira e vai. Confiar no trabalho de vocês, confiar na equipe de professores. Eu acho que a palavra é essa, confiar, respira e vai. E o mais interessante, né? Aprender como os alunos estão aprendendo. Se permitir pensar errar. Como eles também, né? Pensar se colocar a empatia, né? Exato. Pensar como eles veem esses desafios, que pra gente parece muito difícil, mas para eles é simples. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez vocês. E você em casa, mais uma vez. Fico muito feliz de ter vocês todos pelas perguntas no chat, pelas as sugestões, pelos elogios. Dizer que nossa equipe inteira está à disposição, nossa equipe pedagógica de coach que acompanha o trabalho na sua escola. Esse momento foi muito rico, então você em casa tem um dia maravilhoso, estamos à disposição, muito felizes de poder compartilhar com vocês as nossas reflexões e as nossas aprendizagens. Fiquem bem e até a próxima, que vai acontecer muito em breve, esperamos. Até já. Tchau. Tchau, meninas.